Nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui na Vigilância Sanitária para conversar com a Cirlei, porque Pato Branco viveu um lockdown nesse último fim de semana e os últimos dias a crescente de notificações de atendimento faz-nos um sinal de alerta e nós precisamos voltar os nossos olhos para soluções de como podemos melhorar essas questões relacionadas ao número de Covid que tem aumentado na nossa cidade, seja ele de notificações, de confirmações. A partir de hoje, a fiscalização inicia um novo ciclo, mais intenso, e esse novo ciclo vão ter estratégias diferentes de trabalho. Então, nós temos que apresentar isso à população, para que a população fique ciente. Cirlei, uma nova tratativa, uma nova negociação, a gente sabe que a equipe já está exausta, né, e que a equipe é diminuta, mas a fiscalização, de certa forma, será mais intensa para que a gente possa evitar um lockdown. Seria essa a justificativa dessa intensa fiscalização que vamos ter a partir de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, assim, o nosso objetivo é minimizar a perda de vidas, né? Isso faz com que a gente reúna forças não sei aonde. Vou dizer para você que eu não sei aonde que a gente vai reunir forças para retomar de novo uma intensificação nessas fiscalizações, né? Nessa busca, nessa luta constante contra o desrespeito às medidas de segurança que a população insiste ainda em não cumprir. E a gente observa, como a gente vinha conversando anteriormente, que as notificações vêm acontecendo e não tanto em locais de comércio, mas sim dentro das próprias residências, né? O problema muitas vezes está nas casas. Nesse último fim de semana mesmo com o lockdown, como que foi essa questão de denúncias e de notificações que as equipes tiveram que se deslocar, ir conversar com as pessoas, notificar a questão de aglomero nas próprias casas? Como é que foi? Na verdade, nesse final de semana, mesmo estando em lockdown, ocorreu uma concentração, uma ação, uma operação, vamos dizer assim, né? Com muitas pessoas envolvidas, eram várias equipes dos diferentes órgãos da municipalidade que a gente percorreu aí a cidade. Eu não estava em Pato Branco no final de semana, tive problema familiar, tive que me ausentar, mas acompanhei de longe as equipes aqui no trabalho, né? E o que a gente percebeu, assim, de uma maneira geral, a coisa até fluiu tranquilamente, até porque estávamos em lockdown. Mas era importante que a população percebesse o poder público ali zelando pela vida, né? E nas residências, infelizmente, foi o maior número de notificações, de reclamações que nós recebemos. Chegaram aproximadamente 40 reclamações entre sábado e domingo, então é um número muito. E essas 40, difícil. a equipe esteve no local 40 vezes, né? Em 40 locais diferentes, no caso. Eu não posso precisar para vocês se eles conseguiram em todas, mas eu acredito que sim, porque essa é a conduta que a gente teve, né? Tem uma reclamação, a gente faz das tripas coração para poder atender, para poder verificar. Digo para você que tem muitas coisas até que não procedem. Eu mesma, ontem fizeram uma reclamação, ontem a gente esteve reunido aqui na vigilância até 9 e pouco da noite, daí saímos daqui, ainda fui percorrer a cidade, e aí tinha uma denúncia lá no Disque Covid que numa casa em tal lugar estaria uma aglomeração de pessoas, estavam fumando narguilé dentro da casa. Gente, é a casa da pessoa. Se a pessoa fuma, é um risco que ela quer correr. Mas nós chegamos lá, tinha 3 jovens dentro da casa, não tinha o que a gente fazer, não é aglomeração. Então também tem muita denúncia infundada, que a gente até pede para a população tenha consciência. Se é o barulho que está te incomodando, reclame para a polícia, não faça a gente perder tempo de chegar lá para atender uma reclamação de barulho. Agora, se você liga, denuncia, mas denuncia quando você tem uma consciência, nos ajude a ajudar vocês. Então, denuncie quando vocês têm consciência que realmente é um risco a pandemia. E não as pessoas que moram na casa que estão escutando música um pouco alto ou que estão bebendo a sua cerveja, eles estão dentro da casa deles. Fazendo o que quer porque estão nas suas casas. Né? Exatamente, a residência é o nosso direito, é o nosso reduto, então a pessoa pode, né, tem o direito de fazer o que ela quer dentro de casa. Agora, quando tem esse desrespeito, que realmente há uma aglomeração de pessoas, né? 10,
15 pessoas? Como é que eu vou ter precisar um número? Vai depender do espaço que a pessoa tem, tá? Então, para ter um distanciamento seguro, eu tenho que estar no mínimo a 1 metro de distância sua, né? Então, aí sim, agora, dentro daquele espaço, você consegue perceber que as pessoas estão nesse distanciamento? Ótimo, eles estão dentro da casa deles, deixa eles viver. Certo. Agora, se você vê, por exemplo, numa sacada de um prédio, né, no sábado à noite, tinham lá 9 pessoas dentro de uma sacada do prédio, isso é aglomero. Entendeu? Isso é considerado um aglomero. Numa sacada é impossível caber 9 pessoas. Então, é essa visão que a gente pede para a população. Fazer esse discernimento, porque às vezes a gente está lá no bairro Planalto, a pessoa liga que temos que ir lá para a Zona Sul, a gente chega lá, era 2, 3 pessoas que estavam lá numa área da casa deles tomando cerveja, só que estavam com a música um pouco alterada. Então, tenha discernimento, selecione, né, para você reclamar, para a gente poder ter qualidade no nosso trabalho, né? E daí, se é o desrespeito, se é a perturbação ao sossego, deixa a polícia agir. Certo. Né? E justamente sobre essa denúncia, ela pode ser feita através de quais canais elas podem ser feitas, essas denúncias, e a certeza de que em algum momento a equipe vai estar atendendo? Ótima a tua pergunta. Então, no final de semana, por conta daquela operação que foi organizada, foram disponibilizadas outras linhas de Disque Denúncia, né? Mas eram pontuais para aquele final de semana, para aquela operação. Hoje voltam os nossos 3 canais de Disque Denúncia. Durante o horário comercial, no telefone fixo da Vigilância Sanitária, que é o 3213 1720, no 156, que é o Fala Cidadão. No horário comercial, são esses 2 telefones fixos que o cidadão pode fazer, que as denúncias vão chegar até mim. E um terceiro canal é o Disque Covid, que é o 984041020. Esse telefone é móvel, a gente atende até 10 horas da noite, porque a equipe também precisa descansar. Hoje de manhã, quando eu liguei ele, a pessoa, poxa, liguei 1h da manhã, ninguém me atendeu. Gente, nós somos seres humanos, a gente também precisa fazer o nosso descanso. Então, o telefone móvel nós vamos atender até 22 horas. Nos telefones fixos, horário comercial. Nesse caso, por exemplo, a partir das 10 horas, encontrei uma aglomeração. Qual é a recomendação? Ligar para a polícia? Polícia. Pode ligar para a polícia. Em eles constatando a infração sanitária inerente aos riscos da pandemia, eles vão fazer o boletim de ocorrência e vão encaminhar para a gente. E a gente daí sim toma as medidas administrativas no dia seguinte. Certo. E uma questão que as pessoas estão trazendo para nós na rádio é: pessoas andando na rua sem máscara, elas devem ser notificadas? Existe uma obrigação para que elas andem na rua de máscara? Como que o poder público se manifesta perante isso também? A vigilância se manifesta perante isso? Na verdade, existe sim. Existe lei federal, existe lei estadual e existe decreto municipal dando conta da obrigatoriedade da utilização da máscara. É difícil a gente conseguir abordar. Nós mesmos já fizemos, a gente já chegou, quando a gente chega perto, o cara corre, o cara foge, né? A gente não consegue fazer essa abordagem. Mas em a gente conseguindo, ele está sujeito sim. A gente tem aplicado muitas multas, eu devo ter em torno aí de 150 a 200 multas aplicadas para o cidadão pelo não uso da máscara. Né? Então, a gente tem realizado esse trabalho e é o que a gente pretende de novo voltar a fazer isso, porque daí a polícia pode fazer essa abordagem, que nem eu falei. Né? A gente trabalha numa parceria muito grande com a polícia, é uma mão de 2 vias, né? Tanto eles nos acionam como a gente aciona ele quando precisa. Então, a gente tem a pessoa que descumpre ou que não usa, ela está sim passível de ser multada. Até mesmo na rua? Até mesmo na rua, então, porque a obrigatoriedade de uso de máscara é dentro das ruas. Até é importante falar, hoje está veiculando aí nos grupos de WhatsApp a questão de obrigar a usar a máscara dentro dos carros. Não sei se você já vimos isso. E tivemos que falar sobre isso. Mas isso, na minha opinião, é fake, né? E porque o Código Brasileiro não permite. Não vai permitir, né? A mesma coisa que dentro da tua casa. Dentro da tua casa você pode permanecer, né? É a tua casa, é teu convivente, você está ali. Né? Agora dentro do teu carro também. Então, assim, agora solto, andando na rua, ele tem obrigação de usar máscara, sim. Perfeito. Então, obrigado
por tirar essas dúvidas aqui para nós na página da Super Rádio Itapuã, e vamos juntos nesse combate à Covid-19. E mais atenção, minha gente, porque a fiscalização a partir de hoje vai ser mais dura. Nós precisamos diminuir os casos de notificação em Pato Branco.